Olá, pessoal! Voltamos para continuar o estudo do sonho de Nabucodonosor, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindo você que está assistindo esse canal sozinho, assim, só eu e tu. E, né, o Espírito Santo, porque ele está aqui com a gente. E também os anjos, né, que eles gostam de, quando a gente fala, estuda de Deus, então eles sempre estão ali presentes, porque eles gostam de ouvir também o que a gente está aprendendo. E aqui, ó, eu já tenho minhas anotações, não sei se vai dar para vocês verem, que eu vou explicar para vocês da estátua. Vendo? Aqui é tudo de Daniel 2, né? Que eu, né, escrevi aqui, né? Pra mim não me embaralhar, porque quando tem, né, alguma coisinha já montada e escrita, fica muito mais fácil quando tá organizado, certo? Então, bora continuar, que aí eu faço aqui todo o estudo e aí eu explico melhor, né, pra vocês com essa minha anotaçãozinha aqui, que é muito simples, mas me ajuda a lembrar. Então, continuando, né, no capítulo 2 ainda de Daniel, verso 39, qual seria a natureza do reino que sucederia a Babilônia? Então, quem era que ia, como fala, dominar, né, Babilônia? Porque Babilônia dominou Israel, e aí agora Babilônia será sucedida, né, dominada, conquistada, não sei qual palavra que você preferir, mas vai ser derrotada por alguém. E esse alguém, quem que é? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então, tipo, Nabucodonosor do rei, cheio de ouro, né? Pura ostentação. Pensa num rei ostentação, era Nabucodonosor. Tanto que ele fez com que os escravos, né, escrevessem o nome dele em cada tijolinho, né, da parede lá do reinado dele. Então, tem tijolinho histórico, gente, com o nome de Nabucodonosor, porque ele era pura ostentação. E aí, Daniel fala que, ó, o reino que vai dominar o reinado de Nabucodonosor é inferior. Aí já viu, né? Já começa a mexer com o ego do bichinho. E aí tá, continuando em Daniel. Agora a gente vai pro capítulo 5 rapidinho, né? Depois a gente volta pro capítulo 2 de novo. Mas agora a gente vai para o capítulo 5, verso 30 e 31. E também o capítulo 5, verso 1 e 2. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí e lê o versículo completo, que aqui é só um resuminho, né, de todos esses. Então, qual foi o último rei? Quem foi o último rei de Babilônia? Naquele mesma noite foi morto Belsazar. Então, o último rei de Babilônia foi Belsazar, o rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, né? Que você vai dar uma olhadinha lá no capítulo 5. Então, o que aconteceu? Apesar que a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu vou só dar uma, né? Como que fala? Uma resumida aqui pra vocês, né? Quando chegar lá já vai sabendo um pouquinho. Que assim, Nabucodonosor, ele tinha o filho, e o filho do filho dele era Belsazar, né? E aí, o filho de Nabucodonosor, pai de Belsazar, ele não gostava muito de
ficar no reino. Então ele deixou Belsazar no lugar dele e foi viver a vida que ele queria, né? E aí o que aconteceu? O Belsazar, ele era muito, não vou falar novo, mas ele era muito imaturo. E aí o que ele fez? Ele pegou os utensílios, né, do santuário de Deus e foi beber vinho. Mas não era vinho suco de uva, era vinho alcoólico, com todos os príncipes e reis e as prostitutas daquela época, né? Bebendo nos utensílios, nas taças de ouro, que era do templo de Deus. Ele fez isso. Então, né, aparece uma mão na parede, né, quando ele estava lá, se ostentando, né, com as coisas de Deus. Aparece lá uma mão escrevendo, né? Mene, mene, tekel, parsim. Apesar, você foi julgado e achado em falta. Uma coisa assim, eu não lembro agora as palavras certinhas. Mas estava escrito lá. Então o anjo escreveu e aí falou: tu tá lascado. Ih, se ferrou. Aí ele começou, né, a tremer, porque viu uma mão escrevendo com letra de fogo. E aí o bichinho começou a bater os cambitos de medo. E aí, né, maior confusão lá. Ele queria que alguém interpretasse o que estava escrito. Ninguém no reino conseguia, né, como sempre. Foram chamar a mãe dele, né, a mãe de Belsazar. Acho que foi a mãe ou foi a avó. Acho que é a mãe. Aí não lembro direito se foi a mãe ou foi a avó. Aí foi chamar, provavelmente foi a mãe. Foi chamar, Daniel mandou, né? Mandou, porque ela era uma, tipo, no caso a rainha, não ia chamar. Então mandou o servo lá chamar Daniel. O Daniel veio, interpretou e falou: tu tá lascado, tu vai morrer. Aí o que aconteceu? Né? Ele tinha prometido que quem interpretasse o que estava escrito, ele daria ouros e sei lá, um monte de coisa. Daniel falou: pode ficar com suas coisas. Tu tá lascado. Tu vai morrer hoje. Né? Em outras palavras, é claro. E aí, dito e feito. Assim que Daniel terminou de falar, né? Aí veio Dario e botou fogo em tudo, né? Aí depois eu explico melhor essa história, porque tem mais detalhes. Então só nas outras partes eu vou explicar melhor. Aí tá. Entrou lá, botou fogo, matou ele E aí começa o Império de Dario, que era menor, mas dominou, no caso... Ai, caramba, esqueci de novo a palavra. Tinha falado, esqueci. Bom, vocês entenderam. Tipo, dominou Babilônia, né? Tomou posse do reino de Babilônia, Dário, né? O Medo. Então, é isso que fala aqui no verso 30 e 31 do capítulo 5 e 1 e 2. E aí, continuando no capítulo 5, verso 28, a quem foi dado o reino de Belsazar. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Dario era medo. Só que Dario, ele pegou e fez parceria, né, com os persas. Então, por isso que Deus disse, dividido foi o teu reino, né? E aí depois eu vou explicar melhor, mas fica aí com essa informação na sua cabeça. Lembra que Nabucodonosor era a cabeça da estátua. E aí o reino que viria era inferior. Inferior a cabeça é ombros, né, para baixo. E aí Deus fala: ó, seu reino vai ser dividido entre os medos e os persas. E aí literalmente isso acontece, né? E aí continuando aqui, né, Daniel continua a explicação da estátua ainda. A gente ainda tá na estátua. Agora a gente volta de novo pro capítulo 2 e o verso 32. Que parte da estátua e que material representa o império
Medo-Persa, né? Porque era Dario-Medo e os persas. Então, dois reinos, né, se uniram para derrotar a Babilônia e conseguiram. E aí o peito e os braços, né, são os medos e os persas, né? Por isso que tem dois braços, dois reinos, né? E que mais? O verso 32 ainda e parte também do verso 39, na estátua que parte e que material representam a Grécia, reino que sucedeu o Império Medo-Persa. Então, depois dos medos e dos persas, que era os braços, né, da estátua, né, porque era dois reinos, medos e persas. Então, depois deles veio um outro reino que era inferior ainda a eles, né? E mesmo assim conseguiram também, né, dominar eles e tomar posse do reinado, tanto de Nabucodonosor como dos medos e dos persas. Então, quem são esses? Aí você vai ver lá o ventre e os quadris de bronze e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra, sobre toda a terra. Então, aí aqui já vai para o quadril da estátua. Então, aqui a gente já tem informação que foi a Grécia, né? Que tomou posse após os medos e os persas, a Grécia tomou posse do reinado também. E também era inferior, mesmo assim, tomou posse. Então, começou com um poder super rico, né, de tudo, e aí vai diminuindo, né, a riqueza vai acabando, e vão sendo sempre derrotados por um menor ainda, né, e muita gente ainda acredita que a gente está evoluindo. Pura mentira, a gente está involuindo, isso sim. A gente não evolui, a gente tá degradando. Tipo, a gente tá diminuindo. Eu esqueci, regredindo, isso. A gente está regredindo cada dia que passa. A gente não está evoluindo, a gente está regredindo. E a estátua prova isso, né? Porque Deus já havia revelado. E tanto se você for pra Gênesis, né? Com Adão, que era perfeito, ele estava pleno em tudo, perfeito, né? Com tudo de bom que posso imaginar. E aí foi regredindo por conta do pecado. E hoje tá a gente aqui, só o pó da rabiola, né? Vivendo pela graça de Jesus, porque só assim, né? A gente continua firme e forte, né? Em Cristo. E continuando no verso 40, o que é dito sobre o quarto reino? Então, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, né? Espedaça. Esmiuçar é a mesma coisa que espedaçar, esmagar, tipo, farelar o negócio todo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, continuando aqui pra gente saber, né, quarto reino, a gente continua em Lucas 2, o verso 1, que texto mostra que o Império Romano dominava o mundo. Então, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Recensear-se. Então, o reinado, né, que sucedeu à Grécia foi Roma, foi quando Jesus havia já nascido, né? Jesus nasceu já no Império de Roma.
Tanto que os... Ai, tô preso. Aí, existia lá os romanos que eles queriam que Jesus, né, livrasse ele dos romanos, do jugo romano, porque viviam, eles eram muito ruins, né, na verdade. Eles eram ruins pra cacete. Então, eles queriam que Jesus, né, livrasse ele dos romanos, né? Eles queriam essa libertação, quando Jesus veio trazer a libertação do pecado, né, e trazer a vida eterna pra gente. Mas continuando, né, que esse não é o estudo que a gente tá fazendo agora. Então, vamos dar mais uma... Vou ler aqui um comentário para vocês, que fala um pouquinho mais sobre isso. Empregando o mesmo simbolismo e imagem na escritura, o historiador Gibbon, Gibbon com 2B, tá? E N no final. Assim descreve as conquistas de Roma, as armas da República, algumas vezes vencidas na batalha, sempre vitoriosas na guerra, avançavam com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o oceano. E as imagens de ouro ou de prata ou de cobre que serviram para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela férrea monarquia romana. Decline and the fall of the Roman Empire. Né? Capítulo 38, parte 1, sob observações gerais, fim do capítulo. Então, essa observação foi tirada desse livro. Então, ele fala que o Império Romano foi o cão chupando manga na Terra, e continua sendo, né? Só que agora é diferente, a gente vai estudar um pouco sobre isso e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Que Roma, do jeito que era antigamente, né, não existe mais, mas existe a Roma de hoje, e a gente vai estudar sobre isso. Então, continuando no capítulo 2 de Daniel, verso 41 e 42, 43 e 44, né, já fica aí marcando o que indicava a mistura desse barro e ferro nos pés e dedos da estátua. Gente do céu, eu tô sem óculos, é terrível. Mas continua. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em partes de barro, de oleiro e em parte de ferro, será assim um reino dividido. Então, aqui está explicando que Roma, né, seria um reino dividido. Mas aqui está falando já na parte dos pés, ó. Os dedos dos pés, não é nem o pé, é os dedos, já tá falando dos dedos. A gente está em que parte da história? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, tá. Nos dedos, né? Então, esse seria um reino dividido. Então, em que linguagem profética foi indicada a força cambiante dos 10 reinos, né, que são os 10 dedos, são 10 reinos do Império dividido, que é Roma. Como os artelhos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, né, forte como ferro, mas, por outra parte, né, será frágil como barro.
E realmente foi assim. Então, seriam feitos muitos esforços para reunir o dividido Império de Roma, né? Essa é a pergunta. Seriam feitos, né, muitos esforços para reunir os divididos Império de Roma. Então, isso realmente ia acontecer, porque aqui no verso 43 diz: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui tem outro comentário que é de Carlos Magno e Carlos V e Luís XIV e Napoleão, que é Napoleão Bonaparte. Tentaram reunir os fragmentos espessos. Então, os fragmentos do Império Romano, mas fracassaram por meio de casamento, né? Eles tentaram unir esses 10 dedos por meio de casamento, mas formaram-se laços com o intuito de fortalecer e ligar o reino fragmentado, mas nenhum conseguiu êxito. Persiste o elemento de desunião. Então, por mais que eles tentavam unir esses 10 dedos, esses 10, como estava escrito? Esses 10 reinos, né? Os 10 dedos, 10 reinos. Então, por mais que eles tentassem unir esses 10 reinos em casamento, né? Tipo, eu caso minha filha com seu filho e a gente fica em paz. Isso não dava certo, né? Porque sempre tinha desunião entre eles. Muitas revoluções políticas e mudanças territoriais ocorreram na Europa desde a queda do Império Romano em 476 d.C., mas o Estado ainda continua dividido até hoje. Por quê? Porque Deus disse, né? Deus disse que esses reinos não iam se unir nunca mais e não vai se unir, né? Eles podem tentar o que for, mas não vai conseguir, porque Deus disse que não é não. Então, continuando no verso 44, o que acontecerá nos dias desses reinos? Então, nos tempos, no ano, né, nos anos desse reino, dos 10 dedos, o que acontecia? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, o que vai acontecer aqui é que esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, por mais que eles tentem continuar unindo, né, a Europa, né, os 10 dedos, em casamento isso não vai funcionar. E nesse tempo, né, desses reinos, Jesus ia levantar um reino que jamais seria destruído, né, tanto que ele fez. E agora a gente vai ver um comentáriozinho aqui. O verso prediz o estabelecimento de outro reino universal, o reino de Deus. Esse reino deve derrubar e suplantar todos os reinos terrestres existentes e deverá permanecer para sempre, que é o reino de Deus, né, por meio de Jesus, que veio aqui na terra, né, dar início, né, ao reino do céu. O tempo para o estabelecimento
desse reino deveria ser nos dias desses reis. Então, no tempo desses reis, né, desses 10 dedos, Deus ia levantar o reino dele. Isso não se pode referir aos quatro precedentes impérios ou reinos, pois não foram contemporâneos, mas sucessivos. Também não se pode referir a um estabelecimento do reino por ocasião do primeiro advento de Cristo, em vista de que os 10 reinos surgidos das ruínas do Império Romano ainda não existiam. Então, portanto, deve ser um acontecimento ainda no futuro. Então, Jesus, ele veio já, ele veio com um plano, certo? E deixou o plano nas mãos dos apóstolos. E hoje, até hoje, no caso, a gente está trabalhando para que esse dia da pedra, né, acerte essa grande estátua nos pés. E já tá no 26, a gente já vai terminar. Tem mais 5 perguntinhas, menos de 5. Apocalipse 11, o verso 15, em qual declaração contida no Novo Testamento é revelado o estabelecimento do reino de Deus. Então, em Apocalipse está escrito, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui, né, o reino de Deus é estabelecido e esmiuça a grande estátua até não sobrar nem pó. E aí se cumpre o que está escrito sobre a grande estátua. E em Mateus 6, o verso 10, o que devemos pedir em nossas orações? Venha o teu reino, né? O reino de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. E em 2 Timóteo 4, verso 1, que acontecimento está intimamente relacionado com o estabelecimento do reino de Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, aqui é na volta de Jesus, isso acontece pela manifestação, então pela presença de Deus aparecendo no céu, tanto aqui há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Esqueci o que eu ia falar, gente. Ai, fique off. Continua. No verso 22 do livro de Apocalipse, o verso 20. Então, capítulo 22, o verso 20 de Apocalipse, com que oração se encerram as escrituras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ô, glória, hein? Aqui termina o sonho, o estudo, no caso, o estudo de Nabucodonosor. E agora eu vou gravar a explicação com mais detalhes agora, só que vai ser rapidinho, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. E agora, deixa eu aqui marcado, eu vou gravar agora, agora a explicação. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo estudo.